plástico, locais municipais, né, e regionais. Então a gente tem o da Bahia, o José Floripa, que a Graça está lá representando, o José BH, São Paulo, Já foi. Depois disso, a gente tem o painel do meio ambiente. A gente trouxe advogado falando sobre a Constituição, sobre o direito do meio ambiente, o direito dos seres humanos. A gente trouxe diversos cases para inspirar vocês, para a gente chegar no painel do plástico, com plataformas ONGs só trabalhando com plástico no oceano, plástico na terra, plástico até a placenta dele agora, plástico aí por todo lugar. E existe, claro, a nossa tsunami de plástico também estava aqui falando, né, sobre isso. A gente chegar agora, a gente descansar, eu desde a manhã, adorava fazer isso aqui sentado e batendo um papo aqui sobre captação de recursos, né, das suas ONGs, nossos coletivos, não só de ONGs, né, mas a gente vai falar em geral dos projetos sociais científicos. Do meu lado aqui tem o Hernan, fundador da plataforma Apoia-se, eu imagino que você já conhece, muito conhecida por comediantes independentes, jornalismo independente, que estava falando agora, até movimentos, Movimento Sem Terra, outros tantos movimentos. Logo a gente vai fazer uma parceria também com o Instituto José, a gente está lá, ela Apoia-se. E do outro lado, a Mari, da empresa Incentive, e como o nome já sugere, trabalhar com os incentivos fiscais, culturais, esportivos e ambientais também. Beleza pura? Sejam bem-vindos. Vou começar com uma pergunta que fiz para a Mari. Mari, que projeto de trabalho? Eu sou Mariana, sou de Florianópolis, e há 15 anos tenho uma empresa que se chama Incentivo. E o nosso trabalho é atuar como uma ponte. Lá na nossa cidade tem uma ponte, né? A nossa carta postal, você vai fazer o processo. Isso é uma ponte entre o setor civil, pessoas que estão forma de recurso e também as empresas, né? Só que tudo isso através de dedução de imposto de renda. Então, dinheiro de imposto de renda que pode ser revertido para áreas sociais. E daí, dentro dessas áreas sociais, já que, né, respondendo a pergunta que tu me fizesse, áreas como a cultura, o esporte, agora, mais recentemente, o meio ambiente, através da reciclagem, saúde, infância, adolescência e idosos. Então, seria, em resumo, seria isso. É para explicar mais um pouco? Nossa. Tá? Posso continuar? Hoje no Brasil, não sei, alguém aqui já trabalha com incentivo fiscal de imposto de renda? Aliás, não vale. A senhora, né? Não? Vocês. Né? Então, só uma pessoa aqui. Então, hoje no Brasil, existe uma verba absurda, né? Absurda, eu digo no bom sentido, assim, uma verba muito expressiva que é direcionada para áreas sociais. Então, existe um movimento financeiro muito grande de patrocínios, investimentos em projetos sociais através de parte do imposto de renda de alguns contribuintes. Algumas pessoas jurídicas, algumas empresas e algumas pessoas físicas podem ter o poder de escolha de destinar uma parte do seu imposto de renda devido para alguns projetos sociais. Aí eu poderia ficar um mês aqui falando, que é algo muito complexo. Cada área social tem uma lei específica, tem tem todo um conhecimento, todo um regramento enorme, mas num futuro muito breve, o meio ambiente, através da lei da reciclagem, vai poder receber também recursos de imposto de renda. Então essa é a grande novidade, né? A pessoa mais famosa aqui do evento, né, que está cuidando da regulamentação dessa lei, está aqui sentada com a gente. Então seria isso, só para a gente entender. Maravilha, para começar tá excelente, né? Bom, eu sou o André, eu sou coordenador do Instituto José, sou advogado, uma rede de advogados que é a Advocacia Sustentável, e a gente tem uma parceria íntima com o Instituto, e a gente já criou mais de 200 coletivos, projetos, associações e um monte de coisa.
E a gente trabalha também com essa captação. A capacitação e qualificação. Tem diversas formas de captação de recursos. A gente incentiva uma delas. Plataformas de financiamento coletivo, como o Apoia-se do Hernan, é uma outra delas que a gente já vai falar. Mas tem de tudo. Aqui eu já estou imaginando que quem está vindo falar, quem está aqui ouvindo, quer entender como é que pode captar recursos para o seu projeto. Pode ser por pessoa física, pode ser por pessoa jurídica. A gente entende muito isso porque a gente incentiva os coletivos a serem criados, esses movimentos, essa união de pessoas, esse movimento do Bicho Zero que a gente tem feito. E alguns não têm CNPJ, alguns têm, algumas são 2, 3 pessoas, outros já têm mais estruturas. A gente teve painel aqui só de coletivo Bicho Zero, veio um cara de Joinville, outro de Salvador, outro da Chapada Diamantina, cada um falando quais são os desafios, a sua estrutura. E dessas diversas formas, eu já quero citar algumas até para esclarecer e botar isso na cabeça de vocês, das possibilidades, que ONG, coletivo, pode vender produto, pode vender camiseta, pode vender serviço, pode ir para uma lei de incentivo, pode participar de um edital que pode ser público, pode ser privado. A Petrobras oferece R$500 mil para projetos socioambientais, o Boticário outros 750 mil, projetos culturais, ambientais, sociais, um monte de coisa. Então, dependendo do seu coletivo, do seu projeto, vai ter uma forma adequada de se constituir, de se estruturar, se eu vou ser um movimento, se eu vou ter um CNPJ, vou ser um coletivo, um instituto, um projeto, uma associação. E aqui a gente vai falar mais especificamente sobre esses dois das leis de incentivo e dessa plataforma de financiamento coletivo. Alguém aí conhece o Apoia-se? Então o Hernan vai explicar pra gente, por favor. Ótimo, então, melhor ainda, a gente fala um pouco novo. Então, meu nome é Hernan, boa noite a todos. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo que começou trabalhando com a modalidade de financiamento mensal, dentro de uma ideia de resolver um problema de financiamento que havia já há 10 anos atrás, não tinha sido resolvido de nenhuma forma, que era o financiamento das coisas a longo prazo, né? Como financiar aquilo que importa a longo prazo. E a gente começou trabalhando com influenciadores, né? Teve o primeiro momento da plataforma onde a gente viralizou como uma alternativa de monetização para criadores de conteúdo que, por exemplo, tinham já um público no YouTube, em plataformas Instagram, YouTube, Facebook, etc., blogs, né? E não tinham grana, tinham público e não tinham grana. Isso fez com que a Apoia-se viralizasse nesse meio. Depois, anos depois, o YouTube veio a desenvolver o que se chama YouTube Membros, né, que é basicamente você virar um assinante daquele canal. Depois a gente teve Apoia-se um segundo momento de viralização entre podcasts, que também faltavam soluções de monetização. E depois a gente teve também a entrada de muitas ONGs e iniciativas, né, de ativismo e relacionadas ao terceiro setor, além de movimentos sociais. Então estava contando, né, com o André, que hoje a gente ajuda a financiar alguns dos principais movimentos sociais organizados do Brasil, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, com as cozinhas solidárias no país inteiro, que acabou fazendo com que ano passado fosse aprovada uma política pública de cozinhas solidárias, não só totalmente apartidária, né, para toda a sociedade. Um outro movimento que também teve financiamento recentemente é o MST, também com as enchentes agora no sul. E outro projeto, uma outra iniciativa que eu poderia destacar que tem a ver com a parte ambiental, é o Sumalmo Jornalismo, que é um grupo de jornalismo investigativo criado pela Eliane Brum, que é uma ambientalista, trabalhou no El País, enfim, está lá na Amazônia já há alguns anos para denunciar, né, o que está acontecendo lá. E
bom, além da Suma Uma, outras iniciativas de jornalismo investigativo também que tem pautas, né, de ambientalismo. E aí eu fiquei pensando assim, como conectar isso com o interesse de vocês, né, que estão aqui para falar sobre lixo zero, né? E o André me comentou, né, que tem várias iniciativas de ONGs, de coletivos, né, em torno disso. Então, assim, o financiamento coletivo... desculpa que eu comecei a falar uma coisa e não terminei. A gente começou com o modelo de assinaturas, que é o carro-chefe até hoje da plataforma, mas a gente também tem na plataforma a modalidade de financiamento pontual, que é aquela vaquinha com início, meio e fim, com data para acabar, né? Um projeto específico. Exato. E a gente criou uma terceira modalidade, que é uma inovação nossa. Digo inovação porque a gente não viu isso em nenhum lugar, nenhuma outra plataforma, que é uma combinação das duas. É o financiamento mensal associado ao financiamento pontual. As cozinhas solidárias usaram isso agora, por exemplo. Como isso funciona? A instituição, por exemplo, o MTCT, tem uma iniciativa que é uma iniciativa perene, contínua, que recebe apoiadores que querem que aquilo aconteça, então as pessoas vão lá e todo mês apoiam com um valor. Esse valor pode ser baixo, pode ser R$5, pode ser R$10, pode ser R$15. E aquele projeto se viabiliza ao longo do tempo com, né, um dinheiro certo todo mês. Essa modalidade que a gente criou se chama campanhas combinadas, e o que ela faz é, no momento onde a pessoa chega na página da campanha mensal ou da campanha pontual, aparece para ela uma tela onde ela é convidada a apoiar não somente o projeto mensal, mas também o pontual, ou vice-versa, não somente o projeto pontual, mas mensal. De que forma? O projeto pontual pode ser algo que é o projeto da vez, daquele momento, né? E o projeto mensal é o manter aquela instituição funcionando e criando projetos da vez, né? Então, a pessoa é convidada a apoiar com um valor pontual que ela puder contribuir, mas geralmente um pouco maior, e o mensal uma coisa menor que caiba no bolso, que não pese no bolso dela, mas que ela apoie aquela iniciativa ao longo do tempo para aquilo seguir existindo. E o apoiador, né, que está botando a grana, ele pode usar o cartão de crédito e não usar o limite, não é isso? Exatamente, pode usar o cartão de crédito, pode usar Pix, boleto, pode usar pagar. E apoiadores de fora, do exterior também podem contribuir, tem meios de pagamento para isso, né? Então são formas de viabilizar, né, financeiramente projetos de impacto socioambiental. Vai ser uma honra receber qualquer tipo de projeto nesse sentido de vocês, porque Apoia-se é uma empresa que tem também um propósito de impacto socioambiental positivo, né? Então a gente procura ajudar a fazer, às vezes, link entre campanhas que estão na plataforma ou influenciadores, por exemplo, falei da Suma Uma Jornalismo, que é um grupo de jornalismo independente que tem muito alcance nacional e internacional, né? Então a gente vai fortalecendo a rede, a comunidade, né? Como ali dentro da própria comunidade, né? Fazendo links e tal. Uma última coisa que eu queria falar antes de passar a bola de volta para vocês é que o ambiental, né? Socioambiental. O ambiental, o sócio obviamente também, mas o ambiental é sobre coletivo, né? É sobre comum, né? Então isso no financiamento coletivo, isso é considerado o grau de interesse público. Quais são os tipos de alcance que uma campanha de financiamento coletivo pode ter? Tem campanhas que se financiam em torno da rede primária do proponente daquele projeto. Amigos, conhecidos. Então, tem projetos que alcançam um nível maior, que é amigos dos amigos, desconhecidos, alguns desconhecidos. E tem projetos que estão num terceiro nível de importância e de alcance, que é qual? Interesse coletivo. Então o meio ambiente é de interesse coletivo. Então é isso. Nos colocam à disposição, né? Acho que essa dobradinha foi ótima, porque
acredito muito, acho que é um papel também, né, do Estado e das empresas fazer parte disso e financiar isso, né? Inclusive quero conversar depois porque eu tenho, a gente quer fazer algumas coisas trazendo empresas também, junto com o apoio da sociedade civil através das doações, né? Então, show de bola, estarei aqui também. Que maravilha. Maravilha. E eu vou puxar então a bola que hora para Mari, pensando aqui nos nossos coletivos, os projetos, né? A gente quer captar recursos para fazer o impacto que a gente já vem fazendo e aumentar ele mais. E até complementando aqui o que o Hernan falou, e o que a gente estimula e qualifica com eventos como esse é entender a força dessa união, desses coletivos. A gente nunca faz nada sozinho, né? O plástico não se faz sozinho e também não vai ser retirado sozinho do mar ou da... Como é que é seu nome? Ana Beatriz. Ana Beatriz falou que está construindo uma casa de plástico e não faz isso sozinho. Então, o poder dessa coletividade, e que a gente explica isso inclusive quando a gente estimula a criar um coletivo no interior. Aqui tem uma menina que eu adoro, que os sotaques, né? Então ela fala que é do Goiás, eu sou lá do Goiás, e ela quer montar um coletivo no Goiás, e ela quer fazer na parte rural, vai ser um lixo zero rural. Tem lixo na terra e ela não consegue plantar, e tem diversas questões, e a gente está começando a estimular ela, inclusive orientamos que ela fizesse os nossos cursos lá de embaixadores do zero. Ela quer ganhar dinheiro certificando outras fazendas ali, opa, vai lá, tem outro curso para isso. E quando a gente fala para a galera se unir, se organizar para captar recursos, vem do financiamento coletivo. Mas a gente fala, não é só criar uma página lá na plataforma do Apoia-se. O Hernan já começou a falar um pouquinho, né? Pode alcançar vários níveis e demanda então essa união, essa organização, porque a gente vai precisar de uma comunicação boa. Não é só cadastrar lá e esperar que vai sair R$1 milhão. A gente vai precisar se movimentar, a gente vai precisar falar com o amigo no WhatsApp, cara, fiz uma vaquinha lá no Apoia-se, clica aqui, ó, recebe meu link, passa pro outro. E aí a gente conseguiu mostrar hoje também que tem diversos níveis de organização dos nossos coletivos e de outras tantas ONGs. A força do coletivo, a força para a gente estruturar. Então vamos usar esses diversos recursos que tem disponíveis para a gente, públicos, privados, né, financiamento coletivo, mas fazer isso da melhor maneira possível e contando um com o outro, né? A gente tem uma super estrutura do Instituto Lixo Zero Brasil e todo mundo tem acesso a fazer isso. E aí eu puxando já um pouquinho para a Mari falar, pensando também que vocês estão querendo fazer o projeto de vocês e querendo entender como é que eu consigo esse recurso, aqui depois eu vou voltar para o Hernan, porque eu sei, é muito simples fazer uma conta lá no Apoia-se, pode ser pessoa jurídica, pessoa física, pode ser movimento, pode ser um monte de coisa, mas com a Mari, para a gente conseguir os incentivos, o imposto de renda, tem diversos critérios. E eu queria que tu falasse um pouquinho disso, o que pode, como é que é, o que eu preciso fazer, tem tempo de estruturação, como é que está funcionando isso, Mari, por favor? Então, não é tão simples como criar uma conta no Apoia-se. Então, assim, ó, eu digo que trabalhar com incentivo fiscal, eu acho que você tem que ter várias cartas na manga. Não adianta seguir só um caminho e achar que aquele caminho exclusivamente vai, né? Então, como o André bem falou, eu posso vender produto, mas eu também posso me cadastrar no Apoia-se, eu também posso estudar a lei da reciclagem. A gente tem que ver que são vários caminhos, porque às vezes a gente dá 10, não vou falar 10 tiros porque é ruim, né? 10 tiros, mas assim, a gente dá 10 tentativas, faz 10 tentativas, 10 abraços e um da crush, né? Da match. Olha, tô afastada desse campo há um tempo, eu não sei como é. Um da match, então 10 abraços, um da match. Então, mais ou menos vai ser assim com incentivo fiscal. Então, assim, ó, primeiro passo, digamos, né? Porque é um assunto muito complexo, então se eu fosse dar as principais dicas em pouco tempo. Primeiro passo, formalizem-se. Para a lei de incentivo à reciclagem, não poderemos apresentar projetos com pessoas físicas, tá?
Mas Mari, a minha iniciativa é de pessoa física, então você se une a um coletivo, você se une a um CNPJ, uma associação de pais, ao seu condomínio, ao seu grupo de meio ambiente, à prefeitura, né, a Secretaria do Meio Ambiente, mas você precisa de um CNPJ, pelo menos até esse momento. Isso vai ser assim, né, Liege? Vai ser assim, né? E pelo menos 1 ano de funcionamento. Então, assim, organize-se, estruture-se, deixe o seu estatuto social organizado, com clareza de informação, o seu cartão de CNPJ, prevê as atividades que você realmente faz, porque no terceiro setor acontece muito assim, você nasce para atender uma realidade, né? Vê se isso faz sentido para vocês. De repente você abraça o mundo naquela comunidade, você tá fazendo tudo, né? Você tá botando comida na boca da criança, você tá fazendo cultura, esporte, meio ambiente, mas o seu ato constitutivo, que é o seu estatuto social, o seu cartão de CNPJ, não conversa com aquilo tudo que você faz. Então volta para casa depois aqui do nosso seminário e organiza a papelada, vamos dizer, né? Se não gosta de burocracia, liga para contabilidade, liga pro advogado aqui e organiza, porque na hora de apresentar um projeto para receber verba pública, que a verba de imposto de renda é verba pública, você vai precisar estar com a casa organizada. Então já faça isso enquanto a lei da reciclagem não está regulamentada, que daí vai dar tempo, né? Segundo passo, já desenhe o seu projeto, porque hoje existe uma lei, que é a lei da reciclagem, que já existe há 2 anos, né? Aliás, já explicou em outro painel, e ela autoriza, então, que parte do imposto de renda de algumas empresas e pessoas físicas vá poder financiar projetos. Então, é mais ou menos assim, poderia ser um triângulo, ou poderia ser um círculo, né? Quem estava comigo ontem lembra, eu fiz um triângulo. Na ponta você tem quem apresenta o projeto, que vai ser a sua organização, a Oceana, o Instituto Lixo Zero Brasil, a Prefeitura do Rio Grande do Norte, né? Eu sou quem apresenta o projeto, e a gente vai chamar essa pessoa de proponente, que é quem propõe um projeto, tá? Aí a gente vai apresentar o projeto para quem? Para o Ministério do Meio Ambiente. Vão haver pareceristas, juízes, assim a gente diz, né? Como se fossem os nossos juízes, que regulamentam essa relação, e eles vão receber o nosso projeto e vão aprovar, reprovar, fazer um corte no orçamento, sugerir uma melhoria aqui, dizer que faltou tal coisa. Então ele vai dar um ajuste, tá? Vai aprovar, vai não aprovar, de repente vai aprovar parcial, eu não sei bem como vai funcionar, porque ainda não existe, né? Mas como a gente está acompanhando esse processo, a gente sabe que vai ser mais ou menos assim. E ele vai te dar, o Ministério do Meio Ambiente, uma autorização, ele não vai te dar dinheiro, tá? Ele vai te autorizar a buscar o recurso, daí fecha o triângulo, tá? Um não está acima do outro, tá? Então poderia ser um círculo. Vai te autorizar a buscar o recurso junto ao contribuinte do imposto de renda. Então, esse proponente, essa associação, esse condomínio, essa prefeitura, vai ter que bater na porta da empresa ou da pessoa física e dizer, olha, né, te convido a fazer esse investimento, esse apoio diretamente na conta bancária do projeto. Então, isso é uma coisa muito legal, porque esse contribuinte ele vai ter esse poder de escolher exatamente para qual o projeto que ele quer investir, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona esse fluxo. Não sei se tinha feito alguma pergunta, já me perdi. Tá, que tipo de empresa? Isso. Então, esse vai ser o fluxo da lei da reciclagem. Antes só de falar o tipo de empresa, caso não tenha ficado claro para alguém, hoje esse fluxo ainda não está funcionando, tá? Foi aí que eu me perdi. Que existe uma lei que já existe, que prevê essa possibilidade desse fluxo. Essa lei vai ser regulamentada por um decreto. Vocês não precisam entender esse juridiquês, tá? É só para vocês saberem. Vai ser regulamentada por um decreto que está em vias de ser assinado. E depois vai ser regulamentada por uma portaria que vai dar o passo a passo. É uma norma, mas é uma norma mais assim descontraída, né, Liege? Assim, né, que a Liege desenvolveu, então esse fluxo vai estar nessa portaria, então não precisa ter medo de lei, de norma, é como se fosse um guia, um manual, um passo a passo, tá?
Então isso vai vir a acontecer. Só que aí a gente não precisa voltar para casa e ficar sentado vendo TV esperando. A gente já pode se movimentar, organizar nossa entidade e já desenhar esse projeto. Então assim, mas Mário, eu não sei o que o Ministério vai pedir. Tá, mas objetivo, justificativo, orçamento, isso tudo vai pedir. Então isso a gente já sabe. Quanto tempo, um cronograma, vai ser de 6 meses, vai ser de 1 ano, vai ser de 2 anos, em qual localidade, qual a realidade dessa localidade. Gente, isso tudo a gente já pode deixar escrito, a gente pode deixar pronto. A gente pode ter 90% do nosso projeto pronto, vamos dizer, e quando sair a portaria a gente está preparado só para dar aquela ajustada, botar a cerejinha em cima do bolo, enfeitar o bolo e tchum, mandar, tá? Então pode ser que isso aconteça daqui a 1 mês, pode ser que seja daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, eu não sei, porque isso não está no nosso controle, mas isso vai acontecer em breve, e vai acontecer e vai ser um caminho sem volta. Isso que é o mais importante, vai ser um caminho sem volta, tá? Daí eu falo, eu adoro falar. Porque depois de aprovado o nosso projeto, a gente tem que pensar aí agora, que tipo de empresa que vai patrocinar a gente. E aí eu quero que tu fale pra gente, a padaria do Zé pode ou só as grandes empresas? Me parece que a padaria do Zé não vai poder. Não vai. Tá, então assim, ó, quem vai poder investir? Pessoas jurídicas e pessoas físicas. As pessoas jurídicas são aquelas que têm uma tributação específica. A gente não precisa entender de tributação, não precisa ser especialista, mas é uma tributação que se chama lucro real. Então, quem é empresário aqui, que tem uma empresa, de repente, no Simples Nacional, como é o meu caso, a gente não vai poder investir, tá? Lucro, e isso a grande maioria das empresas no Brasil, né? Simples Nacional, MEI, não. Lucro presumido, muitos profissionais aqui tributam pelo lucro presumido, também não vai poder, só lucro real. Mari, quem são essas empresas de lucro real? Existe uma lista? Não existe uma lista assim da Receita Federal de quem é lucro real, tá? Mas a gente sabe que são grandes empresas que faturam mais 78 milhões por ano. Ou seja, me parece que a padaria do Zé não fatura 78 milhões por ano, né? Então são grandes empresas, ou então empresas de um porte um pouco menor, mas que fazem a opção pelo lucro real, porque elas querem, ou porque às vezes faz uma determinada atividade e por conta disso ela é tributada pelo lucro real, tá? Então são grandes empresas, ok? Aí essas grandes empresas, elas têm um percentual para destinar de imposto de renda para áreas sociais no geral. E esse geral é 10%. Desse 10% do imposto de renda devido dessa empresa, 1% vai para reciclagem, tá? Os outros 9% é de outras áreas, que é a Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo ao Esporte, que é Fundos da Infância e Adolescência, Fundos do Idoso e 2 programas do Ministério da Saúde, Pronaf e Pronon, que atende pessoa na situação oncológica e pessoa com deficiência. Beleza? Tá? Mari, a gente concorre com alguém só com o esporte. A lei da reciclagem vai concorrer um percentual com o esporte. Tá? Depois, se quiser mais detalhes sobre isso, a gente fica até umas 10 horas mais ou menos aqui para poder explicar para vocês. Mas agora não vem ao caso. Mas a lei da reciclagem vai poder levar 1%. Mari, quanto que isso é mais ou menos? Se é alguma coisa? É alguma coisa. Por exemplo, ano passado a Vale foi a maior investidora de Lei Rouanet do Brasil. Eu trouxe esse número ontem, né? Ela aportou 188 milhões. Então significa que a gente tem um pouco menos de 50 milhões a Vale teria para a lei da reciclagem. Entende? No ano passado, caso estivesse funcionando. Então, aqui eu trouxe a referência do maior do Brasil, né? Mas o maior de Brasília, que eu trouxe ontem, qual foi a empresa, vocês lembram? Tu lembra? Não. Mas investiu 17 milhões. O maior investidor de Brasília investiu na Lei Rouanet. Então, 17 dividido por 4, tá? Ele teria mais ou menos esse valor aí, uns 4 milhões, mais ou menos, eu acho, para a lei da reciclagem, tá? No Brasil, por exemplo, a Lei Rouanet, que leva 4 vezes maior que a reciclagem, ela movimenta 1,5 milhão, talvez acho que até 2 milhões por ano. Então, a lei da reciclagem vai movimentar alguns milhões, que ainda é pouco perto do que é necessário, mas já é muito, porque a gente estava no zero, né? Assim, vocês entendem? Porque a reciclagem estava no zero, então não estava no zero não no sentido de captação, mas no sentido de receber imposto de renda, né? Então a gente parte do zero para algum ponto de partida. A expectativa é de uns 300 milhões, né?
Então, quer dizer que de repente a gente vai ter 300 milhões para dividir em projetos da lei da reciclagem, tá? O movimento das empresas, André, isso é verdade, não é mentira, tá? Eu tenho empresas que, só para vocês terem ideia, eu já estou contratada para dar curso da lei da reciclagem e a lei não foi regulamentada ainda. Um grupo de empresas em Santa Catarina, tá, já contratou para dar curso da lei da reciclagem, tá, mas não foi regulamentada, o que eu vou ensinar? Não, mas o curso já está fechado, Mari, assim que for regulamentado. Então, para vocês verem o desejo que as empresas estão em investir. Por quê? Por causa daquilo ali que ele falou. Porque o assunto do meio ambiente é um assunto de interesse coletivo. E também porque as empresas têm muitas obrigações com o meio ambiente, né? Concordam comigo, né? Não só por serem boas, mas também porque elas têm obrigações, tá? Então elas estão animadas. Então eu queria que vocês entrassem nessa vibração de animação que eu também estou, dá pra perceber, né? Dá pra perceber. Além disso, eu já vou fechar. O outro investidor que pode aportar a parte do imposto de renda são as pessoas físicas, mas é só quem faz a declaração pelo modo completo. Eu não precisa me dizer se faz completo ou simplificado, mas quem aqui sabe qual é o seu tipo de declaração, levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Então tem uma turma boa que não sabe ainda. Quem não sabe hoje já chega em casa ou no hotel, já manda uma mensagem para a contadora ou para o contador e pergunta: eu sou completo ou simplificado? Tá? Se você for o modelo completo, você vai poder ser um investidor da lei da reciclagem. Tudo bem que daí eu não vou entrar em detalhe, você vai ter que ser uma pessoa um pouquinho organizada, porque você vai ter que investir parte do seu imposto, que é até 6% do imposto de renda devido, não do imposto de renda a pagar, tá? Porque pode ter restituição, é do imposto de renda devido. Você vai poder investir até 6%, mas tem que fazer isso no ano do imposto e não no momento da declaração. Eu sei que daí eu jogo um balde de água fria numa turma, porque nem todo mundo, só a Liege, eu acho, mais alguém, no ano anterior já sabe quanto vai pagar, já tem o dinheiro guardadinho na gaveta. Difícil, mas não é impossível. Tá? Eu tenho um monte de cliente que investe em imposto de renda antes, começa a se organizar, enfim, isso daria mais um papo, sabe, André? Daí deixa pra outra vez. Mas é isso, fechou. Eu achei genial que comparou a reciclagem com o esporte, né? De fato é, sair correndo, catar um lixo, papo. É genial quem fez isso. Eu queria puxar o papo aqui pro Rio, né? E conectar com o cara que eu sou fã, que é o Murilo. Murilo, quem não conhece o Murilo, é aquele garoto de 10 anos que faz uma coisa arada com abelhas, tava fazendo exatamente, porque eu ia conectar, porque ele me falou, eu cheguei no aeroporto e encontrei o Murilo, e o Murilo assim: André, tô preocupado, tô precisando do investidor nos projetos. E eu quero falar dos projetos do Murilo, na verdade quero chamar ele aqui para saber e até conectar o Murilo com a plataforma do Apoia-se, porque aqui a gente viu um pouco mais de estrutura de coletivos para a gente conseguir as leis de incentivo, mas o Apoia-se é a plataforma que foi pensado para ser simples, né? Para tu chegar ali, criar tua própria página, falar com teus amigos e já ter os recursos para o teu projeto. Então eu quero chamar o Murilo aqui no meu lugar, para Murilo tu falar da Lagoa da Chica e falar do Paravela. E mais do que isso, perguntar pro Hernan como é que tu põe os teus projetos aqui na plataforma dele, tá bom? Passar umas palmas aqui pro... Alguém faz uma foto minha falando com o Murilo, depois me manda. Com certeza. Oi, meu nome é Murilo, eu tenho 10 anos. Eu pratico meliponicultura e compostagem. E eu tenho 2 projetos que estão em iniciativa. Um já começou e o outro está bem no início. Eu tenho um projeto que já começou, que é o Paravela. É um projeto onde eu reciclo parafina de surf usada e transformo em velas. A ideia do projeto veio porque a parafina ela é derivada do petróleo, assim como o plástico, que demora para se biodegradar nos aterros sanitários. E daí eu pensei na ideia de transformar em velas. Daí eu tenho os coletores que eu coloco em escolas de surf, projetos sociais, e dou para surfistas também. Quando eles enchem de parafina, eu recolho esses coletores e troco por um coletor novo e faço a vela.
Eu tenho outro projeto da Lagoa da Tigre, que é um projeto para eu ver se eu vou catalogar as tartarugas tigres e tartarugas de orelha vermelha que tem lá. São tartarugas exóticas, não são nativas nem do Brasil, elas são tartarugas. Vieram pra cá por causa do comércio das tartarugas, né? Que compram uma tartaruga pequena, depois ela cresce e ela fica grande e acabam soltando no meio ambiente. E elas estão fazendo desequilíbrio. Então, daí eu, com esse estudo, eu tenho o objetivo de descobrir se estão soltando mais tartarugas exóticas ou não estão. Que fantástico. Eu posso te responder aqui? Que fantástico, parabéns Obrigada. pelas suas iniciativas, seus projetos. Os dois muito legais. E, assim, se você quiser fazer uma campanha de financiamento coletivo para levantar recursos para fazer esse projeto, é importante que a nossa mãe participe também por causa da idade, mas claro que a força está aqui também, né? Então você vai estar junto. E aí, assim, uma dica que eu dou é você começar a pensar quais influenciadores, criadores de conteúdo, quais comunicadores você gostaria de pedir ajuda para divulgar a tua campanha. Porque eu acho que a tua campanha, os teus projetos são muito bonitos e é o tipo de assunto que você vai conseguir ajuda. Então, acho que essa é uma coisa que você pode começar a pensar. Depois a gente pode ver também, tem um projeto, uma campanha na Pós que também é para preservação de tartarugas, de uma praia até de Santa Catarina, esqueci agora se é Bombinhas, por ali, tem uma região, né, de reprodução, né, Mas essas tartarugas que eu tô dizendo são tartarugas de água doce. E no Brasil, só no Rio Grande do Sul a gente tem uma tartaruga que é nativa de água doce, mas no resto de Santa Catarina nós não temos uma tartaruga nativa de água doce, só as marinhas. Entendi. Legal. Mas talvez ainda assim a rede que eles trabalham, talvez tenha interesse em apoiar o teu projeto também, né? Então vale o diálogo, pelo menos, mesmo que sejam tartarugas diferentes, mas tá entendido. Obrigado. Vou passar aqui pra Mara. Eu acho uma coisa que é legal, assim, a minha formação é direito, então aprendi a pensar captação de recurso, né? E não trabalho puramente com captação, hoje eu trabalho mais com capacitação, dar curso, palestra, mas a gente tem que fazer sempre um exercício, né? Então, olhando para ele, vamos supor, todo mundo fazer um exercício agora. Quais são as oportunidades? Já me veio assim, os influenciadores, surfistas, a gente tem uma grande surfista em Florianópolis, a Jaqueline Silva, né? Reconhecida assim, nacional ou mais, poxa, Jaqueline Silva. Então, a gente tem que estar sempre fazendo essas conexões com a gente também e com os outros, né? A gente é como um vício, assim, a gente já fica olhando e pensando, ele poderia ir não sei aonde, ele poderia... a Petrobras é a maior investidora do projeto Tamar, tem tudo a ver. A Petrobras esse ano lançou o maior edital da história dela, ela tem a promessa de ser a maior investidora de incentivo fiscal. Né? E ela aportou, o André falou, a Petrobras lançou um edital de R$500 mil para projetos de preservação do meio ambiente. Então, Petrobras, Jaqueline Silva. Então, eu acho que a gente, como captador, é só uma provocação, né? Aqui eu tô fazendo uma brincadeira, mas é uma provocação da gente sempre pensar em quem se conectar. Porque às vezes eu atendo muita empresa, né? E a gente tem muito feedback também da empresa. Dialoga muito assim com as áreas de ESG, né? E eles às vezes falam, Mari, chega muita coisa que não faz nenhum sentido pra gente. Projetos lindos, projetos maravilhosos, mas que não fazem nenhum sentido com a nossa política de investimento, com a nossa política ESG, para aquelas poucas empresas que têm essa política construída, né? E a gente tem que buscar um link, porque esse link, inclusive, é a nossa comunicação.
é onde tem empatia, onde, né, diferente assim, de repente do Apoia-se, que está apoiando diversas causas, as empresas costumam apoiar causas específicas. E às vezes os nossos projetos ajudam as empresas, às vezes não, a maioria, a cumprir metas. Metas inclusive de salário, de PPR, uma série de coisas. Então a gente tem que se conectar com aquilo que faz sentido no nosso projeto e aquilo que a empresa quer também. Né? Então, acho que isso já deve fazer sentido para vocês, né? Que buscam captação de recursos. Então é isso. Vamos na Jaqueline Silva, vamos tomar, tudo isso aí. Eu vou dizer que esse projeto das cartas é um projeto novo. Quando eu estava vindo aqui para Brasília, eu já saía para ainda minha apresentação. Eu estava fazendo um gráfico de uma tartaruga que eu estava monitorando já no fundo. É um projeto recente. Foi a primeira vez que eu anunciei esse projeto também. Tem gente com pergunta aí? Você tem? Não é uma pergunta, só um comentário. A Fernanda passou Tá falando disso? Não? Vamos pegar uma Eu só queria dizer que eu acho que você é um ótimo comunicador. Eu acho muito difícil alguém te ouvir e não se sensibilizar. Porque com a sua idade é muito raro ver uma pessoa assim, então trazer tanto encantamento sobre o seu desejo, a sua proposta. Eu queria te dar os parabéns e te estimular a continuar, porque eu acho que você tem muitas chances. Obrigada. Maravilha. Fica aí, Murilo, a gente vai te aproveitar. Com certeza. E eu quero só puxar um link da Mari, que tem a ver com se comunicar bem, tem a ver com a gente apresentar o projeto certo. Visto que eu já botei o Murilo ali, né? Agora que eu te vi que tá... Essa aqui é a mãe do Murilo. Parabéns pra mamãe também. E tem projeto que realmente as empresas não estão afim. E eu lembro que uma vez uma equipe me procurou, André, a gente aprovou um projeto na prefeitura, uma lei de incentivo que a gente poderia pegar os impostos municipais, que nesse caso era o IPTU e o ISS, Imposto sobre Serviço. E Floripa era um lugar com muita empresa de tecnologia, paga muito ISS, então dava para captar bastante coisa boa. Mas o projeto deles eu declinei, porque era um projeto de cultura cigana. E eu falei, poxa, não conheço uma empresa que vai patrocinar esse projeto. Infelizmente não. Então a gente precisa entender o que o mercado está pedindo, né? Essa boa comunicação, essa boa interação. Eu lembro de um outro que a gente conseguiu aprovar no momento da superpolarização política, e era um projeto sobre a cultura negra no carnaval. A gente já tinha tentado ele antes, mas não passou por causa de todo esse movimento político que estava acontecendo, mas a gente deu um jeitinho no projeto, tirando todos os termos. Em vez de falar de negritude, a gente falou de pessoas. Em vez de falar de diversidade, a gente continua falando de pessoas. Então a gente foi tirando as palavras, que nesse caso a polarização e a mídia vai pra lá, vai pra lá, e a gente, peraí, vamos deixar esse projeto neutro, e a gente falou só da cultura negra. Quando foi aprovado, aí ele vai ter a gerência, né, a administração e o poder de decisão para poupar. A gente vai falar mais de pessoas pretas, de negritude, mas é porque é um projeto que fala de pessoas. Então a gente precisa estar atento no nosso rolê, e diferente desse da cultura cigana, que correu, botou toda a estrutura, tudo, mas aprovou o projeto dele, mas ele não entendeu que o mercado, o mar não estava para peixe, para ele. Tomara que ele encontre, né? Mas isso também a gente precisa entender. Outra coisa legal que a Mari falou, e eu vou pincelar, e antes de passar para a Ana, escrever o projeto já. Não deixa para escrever o seu projeto quando abre o edital. Aí é uma correria, uma maluquice, procurando documento para lá e para cá. E quando a gente já tem o projeto pronto, aí a gente procura o edital, procura onde a gente se encaixa. A gente consegue adaptar uma coisa a outra, um valor, uma
orçamento, uma equipe que a gente reduz. Agora abrir um edital para mês que vem. E geralmente a ONG começa assim, um focar para tentar se encaixar naquele edital que às vezes nem era o rolê dele, e aquela confusão não passou, e daqui a pouco vai abrir outro e vai naquela confusão. Então vou concordar muito com a Mari, que é chegando em casa, prepara, começa a preparar, usa os coletivos, a estrutura, o instituto, conversa com as pessoas, com os amigos, que vai sair um projeto bom, que vai estar prontinho para vocês. Quando chegar o edital, quando sair a lei de reciclagem, já vai estar tudo prontinho. Vou passar para a Ana e depois aqui. Ah, beleza. Murilo, parabéns, Murilo, você é o máximo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que a gente sabe mais sobre esse projeto da vela? Microfone. Onde que a gente procura? O projeto Paravela eu anunciei nas minhas redes sociais e eu fiquei muito feliz que teve gente até do Nordeste, surfistas profissionais que ficaram interessados. Só que o problema é que eu não consigo ainda mandar os coletores. Então, por enquanto, eu estou fazendo vídeos onde eu ensino as pessoas a fazerem o mesmo projeto que eu estou fazendo para fazerem em diversos lugares. No meu Instagram é @Murilo. 2 L's? Não, só com STA. L 2 L 1 I. VI. ER. Daí eu anuncio eles, eu também quero conseguir esses apoios, porque daí eu vou conseguir também mandar meus coletores para lugares mais distantes, para atingir mais. Eu tenho um vídeo só explicando o projeto. Eu tive uma palestra ontem, que daí eu expliquei também, só que eu não sei se eu vou ter palestra amanhã ou não. Ninguém botar essa palestra. Mas se eu não acredito de nada. Pergunta? Oi, sou a Ana também. Ô Murilo, eu fico encantada, né, a sua idade, né, e você está tão envolvido com a sustentabilidade, a reciclagem. Eu fiquei aqui realmente honrada de poder ter assistido, né, ter conhecido você. A minha pergunta era a mesma que a Ana fez, que era as suas redes sociais, né, para que a gente possa lhe acompanhar e de alguma forma incentivar também através de outros projetos. Tá bom? Obrigada. O Instagram? Tá, o Instagram que vocês não vão falar com o Murilo, vocês vão falar com a mãe do Murilo. Só para vocês saberem. E ela já pode passar aqui para vocês. Agora com a Liege, a nossa celebridade da Ministério do Meio Ambiente. Celebridade é um Murilo, esse evento. A gente não manda o YouTube, né? Porque você está falando muito, né? Vamos deixar o projeto pronto, vamos deixar a papelada pronta. A gente já tem minutada a portaria que vai regulamentar. Mas na lei, que já é pública, que você já encontra, ela já define os temas que serão objeto de propostas, que serão objeto de que você já pode detalhar ali o projeto. Então dá uma olhadinha na lei. A lei já define, procura a lei de incentivo à reciclagem, ela já está promulgada, já está valendo, desde o ano passado, a gente está trabalhando na regulamentação para operacionalizar ela, né? Então já dá para você abrir a mente, olhar os temas e pensar nos projetos, tá? Além disso, dá para a gente... Mas era isso que eu queria falar, dos temas ali, né? Além disso, vou contar para vocês que estão aqui, o que a gente está minutado, como é que a gente pensou a proposta. A proposta vai ser isso, você vai escolher um tema, naquele tema você vai descrever a metodologia de execução do projeto, você vai construir metas, etapas e o preço do orçamento. Então, tendo isso, é um projeto que vai ser solicitado. A ideia da gente receber os projetos é um projeto simplificado para a primeira etapa, para a admissibilidade, tá? Depois que esse projeto volta para você com a captação autorizada, você vai captar um pedaço do recurso que você disse que você quer o seu projeto, para depois sim
produzir um projeto mais detalhado. Então a gente vai ter algumas etapas, tá? Então a ideia é essa, pedir, você primeiro vai apresentar uma coisa simplesinha, ninguém vai te pedir cotação de material, não vai pedir nada disso no início do projeto. Eu falei aqui pra Kátia, a gente vai pedir tipo o resumo do trabalho do congresso, entendeu? Mais ou menos isso, no início. Isso, daí você, só que quem é que aprova? A gente vai te admitir, só tá dentro daqueles temas da lei, tá dentro dos temas da lei. Então a partir dali você vai ser autorizado a captar. E aí você vai buscar a sua captação. Aí você vai demonstrar a capacidade de conseguir o recurso. E aí é todo esse processo que a gente estava escutando ali o pessoal falar. Aí você volta, consegui, então bora. Então agora vamos arrumar esse teu projeto. E aí vai ser um momento também de você rever o teu projeto. Porque às vezes você fez um projeto megalomaníaco, pediu ali, não sei, milhões, e aí você foi para captar. Você percebeu que não é bem assim. Mas você não precisa aqueles milhões. Você conseguiu ali os seus 300 mil. A gente faz o projeto, reduz, vamos fazer esse pedaço aqui, aí você mostra para aquelas empresas tal, que você tem capacidade de execução do seu projeto, daqui a pouco o seu projeto em execução começa a ser conhecido, e aí você volta, elabora mais um projeto, aumenta, procura aquelas mesmas empresas que te encaminharam um recurso ali pequeno dessa vez, mas agora você já... Então é algo que vai ser continuado, né? E a gente quer trabalhar dessa forma, é só para dar essa contribuição. Sim. Aí os proponentes também vão ser bem amplos, tá? Ali tem um CNPJ, vai conseguir, inclusive empresa privada, tá? E a gente vai receber projetos de pequenas e microempresas, empresas mesmo. Não precisa nem ser só associação, então uma pequena e microempresa que hoje utiliza reciclados no seu processo produtivo pode ser proponente, para ampliar até a utilização da reciclagem dos produtos recicláveis. Obrigado, Liege. O Murilo precisa sair. A mãe dele me falou. Cadê ela? Cadê? Tá aqui. Murilão. Beijo no coração, uma salva de palmas pro Murilo de novo. Vamos sair, Vejo todos vocês amanhã, então. É isso aí. E eu gosto muito de fazer esse paralelo, né, dos desses científicos, são um pouquinho mais complexos. Que é um pouquinho mais complexo, Mais estruturado, né, para quem já tem, e é diferente da plataforma do Apoia-se. Eu até não sei se falaram sobre isso, porque uma hora eu fiquei sem o microfone que eu estava batendo umas fotos de vocês. Mas o Murilo, por exemplo. Ah, maravilha. Vou passar aqui pra galera. É porque o sobrenome do Murilo é diferente, é Stalivieri. Ó, então para quem quiser, olha, tá filmando? Tá todo mundo sabendo? Ah, maravilha, já ganhou 50 seguidores só hoje. E aí, Renan, no caso do Murilo, por exemplo, eu sei e eu entendo que o Apoia-se é uma plataforma muito mais simplificada do que uma lei de incentivo, com mais liberdade artística e de criatividade nos projetos, mas uma menor de idade não pode, né? Quais são os outros critérios, assim, que poderia... Queria que tu falasse esse caminho também, porque eu sei que tem muita gente, poxa, como é que eu vou me estruturar aqui para além de reciclagem? Muitos dos nossos coletivos nem tem CNPJ, então começar a montar agora, mas precisar do ano de estruturação. Então, a gente ir para uma plataforma como a Apoia-se é uma super solução, cria uma própria página, né, que eu não tenho nenhum site, eu crio minha página do Apoia-se. Então, se tu puder falar desses critérios e de como funciona esse caminho, seria legal. Sim, perfeito. Então, sim, precisa ser maior de 18 para criar uma campanha, né? Mas, enfim, ele pode fazer com a mãe dele, né? Com o pai, com a mãe. Responsável legal. Em termos de regularização, tem que haver um beneficiário, alguém tem que receber os recursos que forem levantados, né? Então, minimamente um CPF, né? Se não um CNPJ, e uma conta bancária. Exatamente. Isso remete até um outro ponto que tem a ver com as leis de incentivo, porque uma das coisas que a gente quer, e a gente está procurando parceiros até, por isso que é muito oportuno o encontro, né? É potencializar o financiamento até para a lei de incentivo através do financiamento coletivo, através de plataformas de financiamento coletivo. Então eu queria até fazer uma pergunta para a Liege sobre a possibilidade, até, já que estão fazendo essa legislação, né, de ter
até um ajuste nesse sentido para que a pessoa possa, por exemplo, receber no Apoia-se a captação por um recurso que vai ser usado na lei de incentivo. Porque a gente que está no financiamento coletivo, vendo assim os entraves burocráticos que existem, isso é uma coisa que poderia aumentar, facilitar as captações e facilitar o número de... então, enfim, só lançando assim... Na ideia de que o incentivo vai para o Apoia-se, que já soma com os outros que já estão acontecendo. Pô, seria legal, hein? Associar as formas de financiamento. E o Apoia-se pode entrar muito bem, sim, porque que você falou, como um primeiro passo, quando não existe ainda uma estrutura mais... Eu pensei, inclusive, eu já sugeri para diversos coletivos, poxa, não tenho dinheiro para o advogado, para o contador, para alguém para me ajudar a escrever um projeto. Faz financiamento coletivo, que a estrutura essa primeira parte, né, monta ali um profissional, né? Claro que a gente fala de voluntariado, mas a gente que faz um trabalho do bem, a gente também precisa ganhar dinheiro. Aliás, tem gente ganhando muito dinheiro para fazer o mal. A gente que faz o bem também precisa ser muito bem remunerado. Então, encontrar essas soluções. O primeiro passo eu vou para o Apoia-se para depois eu me estruturar e depois com a lei de incentivo. E depois que vai para o Apoia-se não sai mais. Começa a fazer outras campanhas, vai para lá, estruturou, já tem um profissional que cuida do Apoia-se, tem outro já cuidando da comunicação, tem outro só escrevendo o projeto e aí abrindo o leque de todas essas instituições, essas possibilidades. Liege, faz sentido essa pergunta aqui do Hernan? Posso passar para ti de volta? Pode ser. Acho que a Liege ficou tonta. Eu acho é meio complexo, assim, a gente já discutiu bastante isso, porque hoje o sistema da Receita Federal ele está interligado com a conta bancária do recebedora do projeto, sabe? Então me parece até, estamos usando o Banco do Brasil, hoje você investe na Lei Rouanet, na mesma hora a Receita Federal fica sabendo desse investimento, porque todos os sistemas estão conectados. Então me parece que poderia o Apoia ser uma plataforma de articulação, mas que não recebe aquela... Mas seria algo que, te confesso, assim, que a gente já quebrou a cabeça em cima disso. Tem outras pessoas que já quebraram a cabeça no Brasil em cima disso. Sim. Mas é algo interessante. Com certeza, a divulgação, e também tem muita gente que trabalha em uma parte do projeto de forma incentivada, uma parte do projeto de forma não incentivada. E eu não sei também se isso acontece no Apoia-se, mas no mundo dos incentivos fiscais, algo que acontece muito é que algumas empresas, inclusive, só investem no projeto se elas sabem que existem outros investimentos. Isso se soma, isso dá credibilidade para o projeto, dá credibilidade para aquela causa, sabe? Eu tenho vários clientes, porque isso visa a sustentabilidade do projeto, né? Então, eu tenho vários clientes, quando eu falo clientes, agora eu tô falando empresa, tá? Empresa que patrocina, lucro real, né? Que uma das premissas, inclusive, é ter outros patrocinadores, ter outras fontes de investimento. A VEG, que é a maior investidora de Santa Catarina, hoje de incentivos fiscal, eu tive esse mês com eles em 2 oportunidades, né, do curso junto, né? E ela sempre deixa muito claro, a pessoa lá da responsabilidade social, né? Você ganha um ponto positivo se você me mostra que você tem outra fonte de financiamento. Então, me parece que nesse sentido o Apoia-se também pode ser um grande, né? Olha, uma parte eu estou investindo no Apoia-se, né? Isso também pode somar valor, assim, também buscamos recursos por aqui, porque isso traz mais credibilidade. E eu queria, desculpa, só responder uma pergunta que ela fez, que ela nada a ver agora com o assunto. Ela perguntou como que faz para acompanhar a lei da reciclagem, né? E tem algum site, Liege? O site SNIR. S-N-I-R. Não, é SI. SNIR, desculpa. SNIR. S-I-N-I-R. Isso, SNIR. Na nossa rede social da Incentivo, com certeza assinou o decreto num dia... Horas depois eu estava fazendo alguma postagem, então se tu também quiser olhar. O André, e assim, não é fazer propaganda do meu trabalho, porque assim, eu não dou mais conta do meu trabalho, tá? Então não é, juro que não é. Mas é que eu vou dar um curso gratuito, dia 7, dia 8, e ele vai ser transmitido pelo YouTube. E a gente vai ficar 2 dias falando de forma detalhada sobre incentivo fiscal. Então, caso tenha interessado vocês, vai ser dia 7 e 8 de agosto, gratuito, não vai, já, né, o cliente, né, que é o investidor, lucro real, de Florianópolis, já contratou, né, vai ser em Florianópolis, mas a gente vai transmitir pelo YouTube. A empresa chama Indy Brasil Energia, um cliente meu. Canal do Anaí. Então, isso. Aí no canal da Indy eles não divulgam, porque
não precisa divulgar, a gente só manda pelo WhatsApp e a gente já enche ali o grupo. Então a gente vai fazer uma postagem na rede social da Incentive, que é a minha empresa, que é Incentive com E no final, Incentive de verdade. Daí se vocês quiserem seguir, vai ter uma postagem, vocês se inscrevem, vão receber o link do YouTube e participam. Incentive de verdade. Tudo junto. Tá? Então se alguém tiver interesse em se aprofundar nesse assunto de incentivos fiscais, de imposto de renda, a gente vai estar lá falando. Talvez a Liege vai estar com a gente, vamos ver. Era isso. Só complementar que assim, você falou antes, né, que algumas pessoas já tentaram quebrar a cabeça, já tentaram, eu conheço até uma plataforma que tentou fazer isso também, né? E eu acho que o entrave principal é político, é burocrático. E não é que alguém se oponha a isso, acho que ninguém pensou nisso e levou para quem toma a decisão e pode, né, inclusive a própria Receita Federal. Então tem algumas ações que a gente identifica assim, que poderiam aumentar muito o volume de doações no Brasil. Então, bom, por uma aleatoriedade da vida, eu estou morando em Brasília, né? Então essa é uma das pautas que inclusive eu quero levar adiante, porque eu acho que isso pode realmente mexer. E aí eu entendo que isso, que já levando uma pauta nesse sentido, faria sentido não somente levar a pauta do financiamento coletivo das plataformas de crowdfunding, mas também talvez associado, porque o que você falou é muito correto, eu penso a mesma coisa, é uma chancela. A sociedade civil, as pessoas chegarem e dizerem eu acredito nisso e botarem dinheiro do próprio bolso, é uma chancela que está se dando aquilo, né, pela própria população, para o investimento que tem sim um incentivo público de alguma forma, né? Então eu acho que isso poderia ser muito melhor trabalhado do que hoje, e o Brasil poderia ser assim, caso de inovação mundial, né? Ano passado, ano 2022, veio um comitê de professores de várias universidades da Europa que estudam financiamento coletivo. Foi um congresso em BH que eles, inclusive, financiaram aqui no Brasil. E eles ficaram impressionados assim, com o ecossistema de financiamento coletivo no Brasil. Mas tem uma coisa que é muito mais desenvolvida na Europa, que é a participação de governo junto com iniciativa privada e com sociedade civil no financiamento, né? Então isso do governo botar dinheiro junto com a sociedade civil, isso está muito mais avançado lá. E o Brasil, por tanto geografia, quanto tamanho de população, quanto, enfim, acho que tem a ver com o governo atual também, né? Tem tudo assim para realmente ser um caso de inovação mundial nessa área, né? Então, enfim, depois a gente segue, né? Queria seguir com vocês nisso, agradecer, já virou um debate mais amplo, né? Mas, enfim. Isso. Alguém tem uma pergunta? De acesso. Bom, como a gente acessa o seu portal? Tem Apoia.se. Apoia. Vamos finalizar então? Com certeza, Ana. Vamos. Institutos vão poder ter acesso. Sim, o Instituto é a mesma jurídica física Isso também, né? E os catadores de lixo que estão ajudando no nosso projeto são de um instituto. Daí eu fiquei assim, porque instituto é complicado, tem um negócio do Ministério Público, uma coisa meio complicada. E mexe com a organização que é com o Ministério Público são as fundações. Fundações são mais complexas. O restante que é instituto, projeto, associação, ONG, é a mesma coisa. Só muda o nome. Aí a gente pode inventar. O instituto dá um ar um pouquinho de mais de pesquisa, de estruturar. Você é aquele que sabe fazer Obrigado, Mari. Obrigado, Hernan. Obrigado, pessoal. Um beijo no coração e amanhã a gente tem mais. Obrigado. Até mais.